A essência de toda atividade espiritual caminha na direção da unidade e oferece a verdadeira grandeza de alma. Das páginas da revista Esfinge para o podcast da Nova Acrópole. O artigo de hoje chama-se Exercícios Espirituais da Filosofia. Para conseguirmos entender o valor dos ensinamentos de autores clássicos, precisamos levar em consideração, para além dos discursos teóricos, a importância dos exercícios espirituais na filosofia. Esse foi um dos questionamentos feito por Pierre Hadot, um dos maiores historiadores do pensamento antigo. Uma de suas descobertas foi que a filosofia na antiguidade, ao contrário do que muitos pensam, não se limitava a ser apenas um discurso teórico, e sim uma reflexão compartilhada, resultado de uma forma especial de viver. Avaliando o mundo antigo por essa perspectiva, Hadot consegue completar o quebra-cabeça e entende que as supostas inconsistências dessa filosofia começam a desaparecer, pois conduzir um pensamento e um sentimento até uma ação concreta sempre foram metas de vida para esses filósofos. Em seu livro Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, Pierre Hadot destaca uma série de exercícios que podem ser reunidos em 3 categorias: exercícios de atenção, meditação e a recordação de tudo aquilo que é benéfico para nós. Ler, ouvir, estudar e examinar em profundidade. Autocontrole, cumprimento de deveres e indiferença às coisas indiferentes. Sobre o exercício da atenção, consiste em manter uma autoconsciência sempre alerta. Uma presença de espírito também compreendida com uma atenção espiritual. Essa postura contínua de vigilância permite a você uma resposta imediata frente às adversidades, uma vez que a meditação tenha oferecido a você ensinamentos válidos. Sobre meditação, podemos destacar o apoio em princípios fundamentais formulados em poucas palavras. Desta forma, podemos, através de algumas reflexões, antecipar problemas comuns da existência como a pobreza, o sofrimento, a morte. Essas formas fundamentais servem como um ponto de apoio para nos ajudar a controlar impulsos de medo, raiva ou tristeza. Meditação e memorização exigem treinamento e devem ser conjugadas com os exercícios mais intelectuais como ler, ouvir, estudar e aprofundar. A meditação deve ser alimentada pela leitura de frases de poetas e filósofos, uma vez que o estudo e o exame aprofundado pressupõem a implementação de tais ensinamentos. Ao iniciar o seu dia, estabeleça os princípios que irão reger todas as suas atividades. Quando chegar à noite, faça uma avaliação geral para registrar os seus progressos ou dificuldades ao longo desse dia. Um outro benefício importante da meditação é o controle que podemos passar a ter dos diálogos interiores que temos com nós mesmos ou com os outros. O domínio de diferentes formas de expressão, seja falar ou escrever, podem ser reflexo da conquista de um pensamento ordenado, gerando uma mudança completa na nossa representação do mundo, da paisagem dentro de nós e, consequentemente, das nossas ações. O objetivo dos exercícios é a criação de hábitos saudáveis que, de fato, nos ajudem a crescer na vida. Mesmo que alguns deles sejam exercícios muito internos, como desenvolver uma indiferença às coisas indiferentes, exercícios como esse são fundamentais, uma vez que o sofrimento dos seres humanos surge do medo das coisas que não deveríamos temer
e do desejo daquilo que não deveríamos desejar. Praticar o controle para vencermos a vaidade, a preguiça, a gula, a luxúria e nos libertar da dor, da tristeza e da raiva. Para conseguir isso, temos que ter perseverança e constância. Mas é muito importante lembrar que o desenvolvimento desses exercícios individualmente, sem levar em consideração o outro, o mundo ou a natureza, é um insulto a toda a prática espiritual, pois a essência de toda a atividade espiritual caminha na direção da unidade e por isso é capaz de oferecer para o praticante uma verdadeira grandeza de alma. As reflexões desse podcast foram baseadas no artigo Exercícios Espirituais da Filosofia, de Francisco Gonzalez, que você pode ler na íntegra no site revistaesfinge.com.br. Se você tem interesse em temas relacionados à filosofia, ciência, história e arte, entre em contato com a gente. Sou o professor Joseph Júnior, voluntário da Nova Acrópole.